de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma trocar. Aleluia. Rude cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer
Se alguém quiser me seguir, disse Jesus, a si mesmo se negue, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Vamos abrir a palavra de Deus agora em 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Aleluia. Pastor Isolina, venha ler comigo. Glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor para mandar com essa palavra no reino espiritual, amados. Eu gostaria de continuar orando pela minha sogra, a mãe da pastora Elaine. Ela ainda está na UTI, ela já tirou os aparelhos, está respirando sem aparelhos, mas o médico não consegue tirá-la da unidade de tratamento intensivo da UTI, porque o coração dela falha. O coração dela está falhando e toda hora quando pensa que ela vai melhorar, ela tem um problema no coração e nos pulmões, né? Nos batimentos e na respiração. O médico falou, se tirar ela para o quarto, ela morre, não dá nem tempo de levar para a UTI. Vamos orar então, para que o Senhor, né, a restaure completamente, amém? Glória a Deus. Pai, eu coloco a minha sogra na tua presença, a dona Raulina, a avó Raulina, naquela UTI onde ela está nesse momento. E nós queremos mandar com essa palavra, Senhor, que vamos ler agora, e também as palavras que já lemos no reino espiritual, que o Senhor possa entrar ali naquela UTI, Senhor, e restaurar aquele coração, aqueles pulmões, batimento cardíaco, respiração, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém? Glória a Deus. Os homens leiam comigo. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estais em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque... Onde que está? No 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal,
nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Fique de pé um momento e vamos agora orar uns pelos outros. Pastor Isolina, ore por todos nós. Aleluia, Senhor. Queremos te louvar por esta noite que estamos aqui reunidos em teu nome. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma poderosa. Temos, Senhor, visto o teu agir em nossa vida a cada momento. Temos visto Aleluia. a manifestação do teu amor para com o teu povo, Senhor. Obrigado. Temos visto, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito peculiar. Aleluia. Porque o Senhor fez essa promessa e o Senhor a tem cumprido. Que o Senhor não nos deixaria sós. E nós temos certeza, Senhor, que o Senhor está conosco. Aleluia. Nós confiamos em Ti e entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, as Amém. nossas famílias, os nossos entes queridos. Senhor, que o Senhor possa também estender a Tua mão de salvação para todos aqueles que estão perdidos nesse mundo, Senhor. Aqueles que são Teus, Senhor. Porque nesse mundo, Senhor, toda a humanidade tem passado por tribulação. Oh, muito tem sido o sofrimento, Senhor, de toda a humanidade. Mas o teu povo, Senhor, tem uma esperança viva. Tem uma esperança certa, Senhor, que o Senhor está cuidando de nós. Aleluia, e que o Senhor foi preparar um lugar para levar a tua noiva, para levar o teu povo separado, eleito, Senhor. E é nisso que nós confiamos, Senhor, nossa esperança está nisso. Aleluia. Que o Senhor tem, Senhor, um plano preparado para todo aquele que crê em Ti. Glória a Deus. E nós nessa noite queremos, Senhor, declarar a nossa rendição a Ti, Senhor. Nos rendemos e nós nesse momento nos curvamos, Senhor, perante Ti. Te pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Te pedindo perdão pelas nossas fraquezas, por coisas que fazemos, ó Deus, todos os dias, a cada momento que entristece a Ti, Senhor. É verdade. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia da Tua igreja, porque a Tua igreja, Senhor, tem vivido num mundo muito difícil de sobreviver aqui. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor está trabalhando em nós. Que a Tua palavra, Senhor, tem feito o efeito que é para fazer em nós, trazendo em nós a santidade Aleluia. Que o Senhor quer que nós tenhamos, ó Pai. Por isso, Senhor, haja no nosso interior, haja no nosso coração, Senhor, nas nossas mentes. Renova a nossa mente, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Tira de nós, Senhor, tudo que não pertence a Ti. Purifica, Senhor, as nossas mãos, as nossas ações. Purifica, Senhor, o nosso caminhar, endireita o nosso caminhar, Senhor. Que venhamos somente fazer a Tua vontade, Senhor. Aleluia. Mas para fazer a Tua vontade precisamos conhecê-la, Pai. Glória é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para conhecer a Tua vontade, porque ela é perfeita e agradável. Ela é certa, Senhor, e soberana sobre nossas vidas. Aleluia. Por isso, Senhor, nos aquieta agora nesse momento. Abre o nosso entendimento, Senhor, dá-nos sabedoria para entender o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. E que tudo aquilo que nós aprendermos aqui, Senhor, venhamos a fazer lá fora. Venhamos a praticar, Senhor, com sabedoria, Senhor, para que o mundo possa ver que nós levamos o nome de um Deus que é santo. E a Tua igreja precisa, Senhor, refletir esta santidade. Aleluia. Haja no nosso interior, Pai, profundamente. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, amados, poder estar assentados na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos analisando a segunda
carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e já estamos aqui no capítulo de número 7. Vamos ver um resumo desde o começo daquilo que já falamos. Essa epístola tem 13 capítulos, cujo título é Consolação. A primeira epístola foi uma epístola de repreensão. A segunda epístola aos Coríntios, uma epístola de consolação. Paulo escreve para consolar aqueles que, como nós acabamos de ler hoje, ficaram entristecidos com aquela primeira epístola. Mas a tristeza que eles receberam foi uma tristeza segundo a vontade de Deus, para arrependimento. Por isso foi bom eles serem entristecidos, para assim se arrependerem e então receberem de Deus uma real consolação e serem assim consolados. Mas teve pessoas lá na primeira, que não receberam a primeira carta de Paulo aos Coríntios com alegria e não se arrependeram. Muitos crentes carnais ficaram contra a pregação, as repreensões, as admoestações de Paulo, e por isso também colocaram em xeque o apostolado de Paulo, se ele é ou não um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo usa também essa segunda epístola para defender o seu ministério apostólico. Ele é um verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus. E a prova disso, a prova bíblica disso, uma das provas bíblicas disso, é que o Novo Testamento, que é chamado de o fundamento dos apóstolos, porque o Antigo Testamento é chamado de o fundamento dos profetas, o Novo Testamento é o fundamento dos apóstolos, a doutrina que o Senhor entregou aos apóstolos. O Novo Testamento contém 27 livros, sendo 13 do apóstolo Paulo. 13 cartas de Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, como mensagem não de Paulo para aquelas pessoas, mas mensagem de Jesus para a sua igreja, em toda época e lugar, inclusive para nós. E isso confirma que Paulo foi um verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus. Amém? Essa epístola tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nós já vimos a introdução, que eu dei o título de esperança, porque as consolações de Deus na nossa vida é que produzem em nós a esperança de que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século, que Ele vai voltar sobre nuvens dos céus para levar a sua igreja para a glória e assim morarmos para sempre com o Senhor. Aleluia. O desenvolvimento dessa epístola, que vai do capítulo 2, versículo 5, até o capítulo 12, versículo 21, capítulo 12 completo, eu dei o título Zelo e Autoridade, justamente levando em consideração a defesa, a apologia que Paulo faz do seu ministério apostólico. Então, nesse desenvolvimento, Paulo vai falar do seu zelo apostólico pela igreja de Deus, pelo rebanho, pelas ovelhas do rebanho de Deus, e também a sua autoridade apostólica, mediante a qual, se ele ver alguma coisa errada nas igrejas ou nos crentes, ele tem da parte de Deus total autoridade para corrigir na palavra do Senhor. Aleluia? Assim também é o ministério pastoral autêntico. E essa epístola termina com uma conclusão no capítulo 13, que nós ainda vamos chegar. Estamos no capítulo 7. O capítulo 13 vai falar sobre a comunhão. Especialmente, vamos tocar no assunto que é a comunhão do Espírito Santo. É o que une os verdadeiros crentes, não falsos crentes. Verdadeiros crentes têm o mesmo Espírito. Por isso, tendo o mesmo Espírito Santo, tem comunhão com Deus e tem comunhão entre si. Falsos crentes não conseguem entrar nessa comunhão, porque não tem o Espírito de Deus habitando neles verdadeiramente.
Muito bem, vamos ver isso no capítulo 13. Este desenvolvimento, nós já vimos toda a introdução, esse desenvolvimento que eu dei o título Zelo e Autoridade, que vai do capítulo 2, versículo 5 até o capítulo 12, ele está dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. Na parte 1, Paulo fala acerca da eficácia ministerial. Um ministério verdadeiramente manifestado por Deus, enviado por Deus, ele tem eficácia espiritual. Tá? E a parte 2 vai dizer por quê? Porque as armas para esse ministério ser eficaz são armas poderosas, sendo a principal de todas elas a própria palavra de Deus, que também nos revela quais são as demais armas poderosas. Nós já terminamos a parte 1 e nós já entramos na quarta-feira na parte 2. A parte 2, que tem o título aí, Armas Poderosas, que vai do capítulo 6, versículo 11 até o capítulo 12, essa parte 2 é dividida em dois blocos, bloco 1 e o bloco 2. No bloco 1, Paulo vai falar acerca de uma das armas poderosas, o amor. O amor acerca do qual ele já havia falado na primeira epístola, no capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, é a palavra de Deus que define essa característica essencial do próprio Deus, o amor. Deus é amor. E Paulo acrescenta aqui, amor não fingido. Então tem amor fingido. Amor fingido não é de Deus. Amor não fingido, amor sincero, amor verdadeiro é amor que procede de Deus. Cuidado que existe os dois. Tá? Vigia se você está amando com amor fingido ou se está amando com amor não fingido. Tem muitas diferenças. Uma delas é que amor fingido é amor interesseiro. Gente que só ama por causa de si mesmo, se ama nos outros, mas não tem nenhum interesse pelos outros. O amor de Deus é o contrário dele, não busca os seus próprios interesses, mas o interesse daqueles a quem ama. Amém? Amor não fingido é uma das armas poderosas que torna eficaz o ministério evangélico nas nossas vidas. Isso é no bloco 1. No bloco 2 nós vamos ver esse amor não fingido produzindo uma autenticidade ministerial. Paulo vai dizer, o meu ministério é autêntico. O meu ministério é autêntico porque eu amo vocês de verdade, não com amor fingido. Tem muito ministro de Deus que não tem autenticidade ministerial. Não pode nem ser chamado de ministro de Deus, porque não ama as pessoas, eles só amam a si mesmos. Vamos chegar a isso quando chegarmos no bloco 2. Por enquanto estamos no bloco 1. Esse bloco 1 que eu dei o título Amor Não Fingido, que vai do capítulo 6, versículo 11 até o capítulo 9, versículo 15. Esse bloco tem dois segmentos. Está dividido em dois segmentos, segmento 1 e o segmento 2. No segmento 1, Paulo exorta os coríntios a aumentar o afeto. Porque uma coisa é amar e outra coisa é saber transformar esse amor em verdadeiro afeto. Tem gente que ama, mas não sabe demonstrar isso, porque não tem afetividade, não aumenta o afeto. E a maioria das pessoas são egoístas, elas não querem demonstrar afeto para com ninguém, mas elas querem que todo mundo demonstre afeto para com elas. Isso é porque estão na carne, estão no pecado. Quem é de Deus quer demonstrar esse amor de Deus a todo mundo. Aleluia, não importa quem sejam as pessoas. E no segundo segmento, que nós vamos ver amanhã de manhã e à noite, os capítulos 8 e 9, hoje à noite é o capítulo 7, terminando o segmento. Hoje à noite estamos terminando o segmento 1 no capítulo 7, e amanhã nós vamos ficar com o segmento 2. Na nossa reunião de manhã, o capítulo 8, e na nossa reunião à noite, o capítulo 9.
cujo tema principal de Paulo é a assistência aos santos. Paulo está dizendo que a igreja se compõe de irmãos e que irmãos se ajudam. Por isso que o apóstolo João vai dizer na primeira epístola, não vamos ficar amando aí só de palavras ou com a língua, mas por atos concretos e em verdade. O falso amor não produz atos concretos. Só o verdadeiro amor produz atitudes concretas. Vamos ver isso amanhã no segmento 2, nos capítulos 8 e 9. Amém? Hoje nós estamos terminando o segmento 1. O segmento 1, que eu dei o título aí, Aumentar o Afeto, que vai do capítulo 6, versículo 11, até o capítulo 7, que nós lemos hoje. Esse segmento 1, ele tem uma introdução e um desenvolvimento. A introdução dele é o final do capítulo 6, versículos de 11 a 18, que nós falamos aqui na quarta-feira, onde Paulo exorta os coríntios a dilatarem os seus corações. É assim que aumenta o afeto, a dilatarem os seus corações. Não a fechar o seu coração aos irmãos, mas a abrir o seu coração aos irmãos. Estamos num ponto da epístola de Paulo, tá, muito sensível para os nossos dias. Porque nós estamos vivendo em dias, amados, que são os últimos. Eu não tenho a menor dúvida. Estamos sendo preparados, o mundo está sendo preparado para a chegada da grande tribulação e já está se cumprindo uma palavra profética de Jesus em Mateus capítulo 24. Jesus disse naquele capítulo que com a multiplicação da iniquidade no mundo, o amor de quase todos se esfriará. Nós já estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso nas famílias frias, onde as pessoas não amam os membros da própria família. Estamos vendo isso na igreja, igrejas frias, onde as pessoas não amam umas às outras. E eu digo isso agora quase chorando, eu sinto essa frieza aqui entre vocês. Eu não vejo muito afeto aqui. Não vejo muito amor aqui. Não vejo muito interesse aqui. E eu sinto vergonha diante de Deus de estar anunciando a verdadeira palavra de Deus. E as pessoas parece que a palavra não está entrando porque são frias. Cada um no seu egoísmo, cada um em si mesmo, ninguém se dilata mais, ninguém se abre mais, ninguém demonstra mais um pouco de afeto, de amor para com os demais irmãos. É um custo fazer com que alguém saia do seu lugar e vá orar por alguém que você não conhece. Ah, não vou não. Sabe por que isso está acontecendo? Isso é um sinal dos tempos. Isso é um sinal dos tempos. É que o amor está esfriando do seu coração. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Eu creio na doutrina da eleição. Verdadeiros eleitos não se esfriam. Todos os chamados vão se esfriar. Mas verdadeiros eleitos não se esfriam. Paulo vai desenvolver essa ideia no capítulo 7, no desenvolvimento desse segmento, exortando aos coríntios, acolhei-nos. Nós vamos ver, acabamos de ler no capítulo 7, Paulo dizendo, entre outras coisas, isso aqui aos coríntios, acolhei-nos. A primeira vez que Paulo chegou lá, os coríntios o acolheram com tanto amor. Mas depois que Paulo saiu de lá, entrou pessoas estranhas, pregando doutrinas estranhas, e eles ouviram essas doutrinas estranhas, o amor deles se esfriou, por isso que Paulo escreveu a primeira epístola também falando do amor, e agora tem muita gente não querendo acolher o apóstolo Paulo de volta lá na cidade de Corinto, porque o amor deles se esfriou, não estão com os corações dilatados, não tem mais afeto. Estão naquela frieza
frieza espiritual. Amado, isso é uma coisa mórbida. Essa frieza é uma coisa mórbida. As pessoas estão frias, as pessoas estão geladas. Não têm afeto por ninguém. São pessoas desafetuosas. Ore a Deus para você não cair nessa. Porque muitas vezes cair nisso é um poço sem fundo. E quem perde o amor, perde Deus. Porque Deus é amor. Portanto, sem amor não há salvação. Porque sem amor é sem Deus. Sem Deus não há salvação. Lembra do que Jesus falou aos Efésios? Na primeira carta lá do Apocalipse? Você perdeu o primeiro amor. Por isso lembra onde você caiu, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão eu virei a ti e vou remover o candeeiro. Eu vou tirar de você a luz, você vai voltar para as trevas, porque sem amor eu não aceito igreja sem amor, eu não aceito crente sem amor. Muito bem, então nós estamos aqui no capítulo 7, neste desenvolvimento. Você está com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 7, né? E o título eu tirei do versículo 2. Versículo 2, onde Paulo disse: acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Leiam vocês. O apóstolo Paulo está falando aqui que o comportamento dele no meio dos coríntios foi um comportamento de verdadeiro ministro do Evangelho, de verdadeiro ministro de Deus. Não tratou ninguém com injustiça, falou a verdade a cada um deles, não corrompeu ninguém, não são verdadeiros ministros, não são corruptores, falsos ministros são. E a ninguém exploramos, o que hoje é quase via de regra no meio da pregação gospel de hoje em dia por aí. Exploração em nome da fé, exploração material em nome de Deus, exploração em nome da pregação do Evangelho. Pregadores por aí que acham que porque pregam o Evangelho têm que ser super ricos e esfolam o bolso dos crentes, oferecendo para eles falsas propostas de prosperidade se eles derem tudo que tiver na carteira. São exploradores e vão se ver com Deus. Não foi assim que Paulo agiu no meio deles. E por isso Paulo está falando para eles assim: acolhei-nos em vosso coração. Ele já tinha dito no capítulo 6 que ele tinha sentido que os coríntios mudaram, né? Os corintianos amavam tanto Paulo e de repente agora esfriaram. O afeto deles se esfriou. Paulo está dizendo agora: acolhei-nos em vosso coração. Mas Paulo vai falando outras coisas dentro disso aqui. E eu gostaria de ressaltar o versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Leiam vocês, bem forte. Aleluia. Esse versículo é muito importante dentro do tema que nós estamos falando. Por quê? Porque se Deus é amor, todo pecado atua contra o amor. Por isso, voltando a falar o que Jesus disse em Mateus 24, com a multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Ou seja, se Deus é amor, o pecado que é contrário a Deus, o pecado que é contra Deus, é o pecado
que esfria o amor. É o pecado que esfria o afeto. É o pecado que faz as pessoas se fecharem em si mesmas. Não são abertas, são fechadas. Isso é por causa daquilo que é contrário ao amor. O pecado é contrário ao amor, porque Deus é amor e o pecado é contra Deus. Deus é santo e nos chamou para a santidade. Paulo fala uma expressão aqui interessante no final desse versículo: aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É necessário que a gente entenda muito claro a diferença entre santidade e santificação. Santidade é uma coisa, santificação é outra coisa. Deus nos chamou para as duas. Santidade significa duas coisas diferentes. Primeira coisa, santidade significa separação. As pessoas verdadeiramente convertidas são pessoas separadas. Deus as escolheu do mundo e Deus as separou do mundo, Deus as tirou do mundo. Nós éramos do mundo e Deus nos tirou do mundo. Ele nos separou do mundo. Isso já é santidade. Por isso, quando Paulo escrevia suas cartas, algumas vezes chamava as pessoas de santos. Aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso. Paulo está escrevendo, chamando eles de santos, porque eles já são perfeitos? Não, está chamando eles de santos neste significado de santidade, neste significado de separação. Se são separados por Deus e para Deus, é porque são santos. Já tem esse primeiro aspecto da santidade. Santidade é separação. Se lembram quando as mulheres, as donas de casa aqui devem saber muito bem disso, quando a dona de casa vai fazer um bolo e para ele não grudar na forma, ela faz o quê? Unta com óleo, né? Untar ou ungir é a mesma coisa. Por isso que no Antigo Testamento o óleo representava o Espírito Santo. No Novo Testamento hoje não precisa de óleo. Estão vendo aqui que eu não tenho nenhum óleo aqui? Eu não uso óleo, eu não fico ungindo vocês com óleo. Sabe por que eu não faço isso? Porque no Novo Testamento isso não é mais usável. O óleo era algo do Antigo Testamento. Representava a vinda futura do Espírito Santo. Agora que o Espírito Santo já veio, não precisa mais da representação. Amém? Amém? O Espírito Santo está aqui ou não? O Espírito Santo habita em você ou não? Então de que óleo você precisa? Só o da cozinha, para você cozinhar na sua casa. Fora isso, não precisa de óleo nenhum. Ok? A unção é o Espírito Santo nas nossas vidas. Outro dia eu falo mais sobre óleo. Para quem não me ouviu ainda falar tudo sobre esse assunto. Muito bem. O óleo no Antigo Testamento representava o Espírito Santo. Assim como o óleo que aquela dona de casa untou a forma, ela untou a forma para que a massa não grude na forma. Na hora de desenformar o bolo, o bolo não fica, a massa não fica grudada na forma. Então aquele óleo, ele provoca uma separação. Ele separa a massa da forma. É assim que o Espírito Santo, por isso o óleo representava o Espírito Santo. O Espírito Santo chama-se Espírito Santo, porque a obra dele é nos separar do mundo. Quem quiser ser do mundo não tem o Espírito Santo. Quem é de Deus é separado pelo Espírito Santo. Não é do mundo, apesar de viver no mundo, não pertence mais ao mundo, como eu falei domingo acerca dos embaixadores em nome de Cristo. Amém?
Glória a Deus. Então, santidade, o primeiro significado de santidade é separação. Alguém verdadeiramente convertido é alguém que Deus separou do mundo. Por isso, quando você vê assim, gente que se diz crente, mas assim, muito misturado com o mundo, ainda gosta muito de mundo, é música mundana, é novela, é essas coisas do mundo, diversões mundanas. Ninguém está vendo separação nenhuma aí. Não houve separação nenhuma. Um crente separado é um crente que deixa o mundo sem dó. Larga o mundo porque conheceu algo muito melhor, conheceu Jesus. E se alguém não larga o mundo por causa de Jesus, é porque jamais conheceu Jesus. Porque quem conhece Jesus, eu afirmo a você, quem conhece Jesus, larga o mundo radicalmente. Quem conhece Jesus, dá as costas para o mundo. Porque quem ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Mas quem é de Jesus, não ama mais o mundo. Já largou o mundo e tem convicção que não pertence ao mundo, não agrada ao mundo, por isso que o mundo não o ama, o mundo o odeia. Jesus disse isso em João capítulo 15, se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes do que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Mas aquele crente mundano, o mundo não odeia ele não, o mundo ama ele. Ô cara, vem cá jogar bola com a gente, ô cara, vem cá jogar videogame com a gente, ô cara, vem aqui participar com a gente dessa roda, vem aqui participar comigo dessa mesa. E ele participa mesmo, porque ele vive sentado na roda dos escarnecedores, porque ele está misturado com o mundo. Mas quem é de Deus é como o homem do Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Por isso ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Os ímpios não são assim, são porém como a palha levada pelo vento. Por isso não prevalecerão os ímpios na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece muito bem quem é dele. Quem é dele, ele separa. Santidade é separação. Então, se aqui está escrito aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, nós temos que cada dia mais aperfeiçoar esta separação. Cada dia mais que nós crescemos em Cristo, nós temos que aperfeiçoar essa separação. Espera aí, Deus já me separou do mundo, então eu posso muito bem parar de usar esse negócio aqui. Parar de fazer aquilo ali. Porque isso é do mundo e não vai me fazer falta. A orientação de Paulo na primeira carta aos Coríntios é: quem usa do mundo, use como se dele não usasse, porque a figura desse mundo passa. A orientação da palavra de Deus para os crentes é que enquanto nós estamos no mundo, nós só devemos usar do mundo aquilo que for estritamente necessário. A carta de Judas, antes de Apocalipse, diz assim, que até a sua roupa, pega na roupa, igual eu estou pegando aqui, ó. Até a sua roupa é para você odiar. Odeie! Diga, eu odeio essa roupa. Odeia a veste manchada pela carne, porque nem essa veste você vai levar para o céu. Você veio nu ao mundo e vai sair nu desse mundo. Nada trouxe e nada levará consigo. Isso é separação. Isso é santidade. Mas santidade tem outro aspecto. Outro aspecto da santidade é a perfeição. Santidade é
perfeição. Deus é santo porque Deus é perfeito. Não tem nenhuma imperfeição, não tem nenhum defeito. Santidade é perfeição. Agora sim, nós já somos santos porque fomos separados. Mas somos santos porque somos perfeitos? Não. É aí que entra a santificação. A santificação é o nosso aperfeiçoamento. Por isso Paulo diz aqui nesse versículo, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tá? Aperfeiçoar. Nós fomos convertidos para sermos aperfeiçoados por Deus até chegarmos à plena perfeição. Isso é possível? Sim. Talvez não na terra, mas no céu nós chegaremos. Mas só vai chegar à perfeição no céu quem se esforçar por ela diligentemente todos os dias que viveu na terra. Todos os dias de vida na terra. Em Efésios 4:11, abra em Efésios 4, Efésios, capítulo de número 4, em Efésios 4:12, se eu não me engano, Efésios, Paulo vai usar essa palavra também, aperfeiçoamento, tá? Efésios 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Leiam vocês. Tudo que ele falou que existe no versículo 11, que representa todo o ministério da palavra, todo o ministério da palavra de Deus, tem em vista, tem como propósito o aperfeiçoamento dos santos. Alguém poderia ler, mas se são santos, por que precisam de aperfeiçoamentos? São santos porque são separados, mas não são ainda perfeitos. E como não são perfeitos, precisam de aperfeiçoamento. O próprio Paulo, que em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos exercitar a Bíblia aí. 1 Coríntios 11, 1, abre aí. 1 Coríntios 11, 1. Esse versículo bem curtinho, fácil de decorar. 11, 1. 1 Coríntios 11, 1, tudo número 1. 1 Coríntios 11, 1, uma frase simples. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Leiam vocês. Quando Paulo está falando assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, ele não está dizendo que ele já é igualzinho a Cristo. Ele não está dizendo que ele já é perfeito, igualzinho a Cristo. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é o que nós vamos ler agora em Filipenses. Agora vai para Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo 12. Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Paulo diz assim, ó, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Leiam vocês. Então Paulo não está dizendo sede meus imitadores, porque
Porque ele está querendo passar a ideia de que ele é perfeito. Não. Ninguém é perfeito aqui na terra. Enquanto estamos na terra, não somos perfeitos. Quando chegar nos capítulos 10, 11 e 12, nós vamos ver que Paulo falou assim que faltava pouco para ele ser perfeito. Só tinha um espinho na carne. Nós vamos ver isso lá nos capítulos 10, 11 e 12. Mas Deus não tirou o espinho na carne. Porque Deus disse para ele, basta-te a minha graça. Porque se de repente você ficar totalmente perfeito aqui na terra, poderá ser passado a perna através da soberba e cair no pecado de Satanás, cair no orgulho. Então Paulo está dizendo aqui no versículo 12, ó, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo está dizendo, eu não sou perfeito, mas eu prossigo para conquistar o quê? Conquistar a perfeição. Conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Por que nós fomos conquistados por Cristo Jesus? Para sermos santos. Para sermos perfeitos. Esse é o alvo. Quem não tem esse alvo não é crente. Quem não luta por esse alvo não é crente. Pessoas que não querem mudar. Pessoas que ficam irritadas quando alguém chega para elas e prega alguma coisa de mudança. Eu não quero mudar não, ninguém vai fazer minha cabeça, eu não vou mudar. Essas pessoas são ímpias. As pessoas não são crentes. Crentes são pessoas que querem mudar. São pessoas que querem se santificar. São pessoas que querem se aperfeiçoar. São pessoas que prosseguem para conquistar a santidade plena em Deus. Ouvi um aleluia só bem tímido aqui do Leandro. Tem nenhum crente aqui, não? Ixi. Olha que frieza, que fraqueza, misericórdia. Eu estou orando para Jesus me levar logo, porque aqui já acabou. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Quem é crente não precisa fazer muitas coisas, basta fazer uma. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. E você? Crentes verdadeiros estão prosseguindo para o alvo. O alvo é serem santos. O alvo é serem perfeitos. O alvo é serem a imagem perfeita do Filho de Deus, de Cristo Jesus. O mundo tem que ficar para trás. O mundo tem que se destacar, se deslocar de nós. Tem que tirar esse mundanismo. Tem que tirar esse secularismo. Tem que tirar esse mundo podre, imundo da sua mente e do seu coração. Porque ser filho de Deus, o único modelo é Jesus. E ser como Jesus é ser santo. E para isso precisa um processo vital que requer muito esforço, muita radicalidade, decisões radicais, ser radicalmente de Deus. Só os radicais vão para a glória, pode ter certeza. Agora olha o que Paulo fala surpreendentemente no versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Porque ele diz aqui, todos, pois que somos perfeitos. Porque a perfeição que Deus procura agora para nós é nos ver esforçando para ser perfeitos.
Deus não gosta desse povo que não faz nada pela sua própria santificação, que quer ficar na mesma, que quer ficar nessa mesma água parada, dando dengue, que não muda. Deus gosta de ver pessoas se esforçando. Quando Deus vê uma igreja se esforçando, quando Deus vê um povo se esforçando para ser santos, Deus fala, é como se Deus falasse assim, está perfeito, é assim que eu quero a igreja. Está perfeito, é assim que eu quero a igreja, se esforçando para serem santos. Por isso que Paulo já usa o termo aqui, todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, o sentimento da minha alma tem que ser esse. Eu quero ser santo. Eu luto para ser santo. Volta para 2 Coríntios 7:1. Por isso Paulo diz, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Portanto, qual a diferença de santidade e santificação? Se santidade é perfeição, santificação é a nossa luta diária para crescermos, para desenvolvermos a nossa santificação. E o nosso alvo é a santidade total na presença de Deus. Por isso que Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quem não se esforça para ser santo não vai ver a Deus. Por isso que Paulo acrescenta aqui uma coisa, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quem é que precisa de temor? Quem ainda não é perfeito no amor. Quem não é perfeito no amor, está precisando de temor. E eu não estou vendo ninguém perfeito no amor. Então estão precisando de temor. Quem não é perfeito no amor, precisa do temor. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. É o que vai nos conduzir a conhecer a Deus. Não é o fim da sabedoria. O fim da sabedoria é o amor. Por isso João disse que o amor lança fora o temor. O amor lança fora o medo. Porque quando você for perfeito no amor, não vai precisar mais ter medo. Não vai precisar mais de temor. E tem gente que fica pregando assim, né? Amados, temor de Deus não é ter medo de Deus. É sim. Corrija isso aí. É sim, é ter medo. Tanto em hebraico como em grego. Em grego a palavra temor é a palavra phobos. Da onde vem a palavra fobia. Phobos. Phobos é a palavra grega para temor. Paulo colocou aqui temor de Deus. Ele escreveu aqui phobos tuteu. Temor de Deus. Fobia. Tenha medo. Porque horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Eu estava vendo um pedaço de um filme hoje à tarde, e pareceu uma igreja batista, e antigamente, nos Estados Unidos, as igrejas batistas têm a mania de colocar o tema do sermão do domingo na porta da igreja, né? Aí o sermão daquele dia era assim, Deus é bom, mas não abuse. Tem gente que pensa que Deus é bom, Deus é amor, e aí você pode viver à vontade na carne, no mundo, porque Deus é bonzinho e vai te salvar na última hora. Não, senhor. Não é não. Deus é fogo consumidor. E Ele reserva o amor dele para os que o temem e para os que o amam. Mas se alguém não respeitar a Deus, não tiver temor de Deus, não tiver amor a Deus, vai experimentar a ira de Deus, que é justa e é
avassaladora. A ira de Deus é avassaladora. Não poupa ninguém. Nem adultos, nem jovens, nem velhos, nem crianças. Alguma criança foi salva no dilúvio? Alguma criança foi salva dentro da arca? Por quê? Não tinha criança lá naquela época? Porque Deus preferiu encher a arca de bicho. Porque em muitos aspectos bicho é melhor que gente. Não tinha crianças em Sodoma e Gomorra? Será que 2 cidades não tinha nenhuma criança? E Deus disse, se tiver ali um justo, eu não destruirei a cidade. Tinha crianças, mas nenhuma justa. A ira de Deus, amados, é justa e é avassaladora. Então, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Como que aperfeiçoa a santidade? Como é que é isso? Vamos ver em Filipenses, último versículo que eu gostaria de ver com vocês. Nós vimos Filipenses capítulo 3, veja agora Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Leiam bem forte. A última frase. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Leia bem forte. Aham. O que é isso? A salvação tem que ser desenvolvida. Esse desenvolvimento da salvação é o que Paulo chama de aperfeiçoando a vossa santidade com temor de Deus. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso significa o seguinte, que a salvação nos é dada como uma semente. E nós temos que trabalhar para desenvolvê-la, a fim de que se transforme numa grande árvore. O que é o desenvolvimento da salvação? O desenvolvimento da salvação é a nossa santificação. E Paulo usa aqui a palavra, desenvolvendo a salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Com temor e tremor. Se eu fosse orar agora e pedir alguma coisa ao Senhor, sabe o que eu pediria? Que colocasse medo em você. Que colocasse medo em você. Que colocasse medo em você. O que eu mais queria é que todos vocês tivessem um tremendo pesadelo hoje à noite. E acordassem assim, suados, meu Deus, e caísse de joelhos e começasse a orar, meu Deus, não deixe isso acontecer comigo. Eu vou trabalhar na minha salvação. Porque eu estou vendo os crentes assim, eu não fazendo nada para desenvolver a sua salvação, tudo na mesma. Tá? Se essa salvação não for desenvolvida, atenção, salvação não desenvolvida é salvação perdida.
Existem pessoas que perdem salvação e existem pessoas que não perdem a salvação. Os muito chamados recebem salvação, mas perdem porque não a desenvolvem. Os poucos escolhidos ganham salvação e jamais perdem salvação, porque a desenvolvem todos os dias da sua vida, com temor e tremor. Em 1 Coríntios, Paulo falou que ele tinha temor e tremor. Amados, eu tenho medo, por isso eu reduzo o meu corpo, eu escravizo o meu corpo, eu açoito o meu corpo. Ele não está falando isso que se flagela, ele está falando que se esforça, que se obriga, para que depois de eu ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Com temor e tremor. As últimas pregações no século XX falam muito de amor. Deus te ama, Jesus te ama, eu não sei que ama, e ama, e ama, e ama. E aí todo mundo se afrouxou. O resultado é que todo mundo se afrouxou. As igrejas estão frouxas. A porta que era estreita se alargou. O caminho que era apertado está espaçosíssimo. Ah, maravilha, Deus é amor. É a mesma bandeira que os gays levantam hoje em dia. Nós podemos ser gays sim, porque Deus é amor. A mesma bandeira. Afrouxaram. Essa mensagem do amor não fez bem. Não fez bem. Porque o ego não pode ser tratado com amor. O ego é tratado com violência. O ego é tratado na cruz. Os que são de Cristo Jesus não amam a carne. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se inverteram as coisas. Aí está todo mundo aí cheio de amor próprio, cheio de amor por si mesmo, e levantando a bandeira, não, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Não, Senhor, não ama não. Deus vai te amar quando Ele vê o Filho dele formado em você. Por isso, Ele disse aos Gálatas, Paulo disse, até hoje sinto dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Fique de pé agora, vamos orar nessa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que falaste essa noite aos nossos corações, através dessa palavra. Te louvamos pelo que vais falar conosco ainda amanhã, pela manhã, e amanhã à noite, dentro dessa palavra de 2 Coríntios. Dilata os nossos corações, Senhor. Abre, só o Senhor tem poder para abrir nossos corações, para entendermos a grandeza, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do Teu amor, e sermos assim tomados de toda a plenitude de Deus. Abre, Senhor, nossos corações, abre-nos, Senhor, para compreendermos mais a Tua palavra, para praticarmos mais a Tua palavra, para buscarmos verdadeiramente nos aperfeiçoar na santidade, no temor do Senhor. É claro que o que queremos é chegar na plenitude do amor, mas enquanto falta ainda muito para chegarmos na plenitude do amor, dá-nos o Teu temor, ó Deus. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor que nos leva a reverenciar-te, a adorar-te, a glorificar-te, ó Deus. Eu oro por todos que aqui vieram em nome de Jesus para ouvir essa palavra. Por todos que vão ouvir pelo nosso site. E oro por todos os Teus eleitos na face da terra, Senhor. Que estão vivendo num mundo onde está acontecendo, Jesus, o que Tu falaste. A multiplicação da iniquidade
fazendo com que o amor se esfrie de quase todos. Não permita que o teu amor se esfrie de nós. Espírito Santo, te louvo porque o Senhor vai continuar derramando no coração dos eleitos o amor de Deus a cada dia, para que jamais esfriemos no amor. Não nos deixes cair em tentações do resfriamento do amor, ó Deus. Porque senão nada somos e nada fazemos. Precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, precisamos da Tua graça, precisamos de tudo no Senhor, em todas as coisas. Em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus, por essa noite. Queremos encerrar essa reunião trazendo aqui à frente os nossos dízimos e nossas ofertas, sabendo que tudo o que recebemos é do Senhor e vem do Senhor para nós. E nós queremos, ó Deus, te honrar com as primícias da nossa renda, sabendo que somos totalmente dependentes de Ti, em nome de Jesus.